Olá, telespectador, internauta. Seja bem-vindo à programação The Cavecast, um programa feito para você. Eu, é claro, conselheiro, tendo hoje a oportunidade de entrevistar meu amigo, meu irmão, um grande amigo de família também, de laços, conhecido como Derli Teixeira, ou para quem mais intimidade, o pastor Derli. Seja bem-vindo, Derli, a essa programação, seja bem-vindo aí a toda essa repercussão que fazia tempo que estávamos para começar. E o conselheiro veio aqui hoje mostrar para vocês o que é que tem de melhor. Muito entretenimento, dicas, valores, princípios e muito mais, a palavra. Porque sem Deus a gente não vive. Então, hoje nós estamos aqui iniciando essa programação. Nada mais que a pessoa que tem esse poder, que Deus deu autoridade para ele nos ensinar. E nós estamos também aqui junto com o Renan, que está aí na produção, né, Renan? Vamos aí. Eita! Isso aqui, ó, é liberdade, viu? Isso aqui tem amigos, são pessoas que estão com a gente fazendo a diferença. Isso aqui não é para mim, não é para, é para vocês. Certo, Derli? Derli? Certíssimo. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que É, vão nos assistir. Glória a Deus por isso. Quero agradecer a oportunidade que Deus nos deu amém. para um sonho, né? Era um sonho. Deus nos deu já faz aí quase, não, faz um ano, mais Um de um ano. ano. Desde a época que a minha filha casou, né? O quarto ficou livre e aí Deus falou: faça um estúdio. Que bênção. E aí a gente fez o estúdio, aqui o estúdio da The Cave, né? E glória a Deus por isso. E o sonho de gravar podcast, gravar aulas, para glorificar Jesus, né. E glória a Deus por isso. Hoje nós começamos o podcast, tão sonhado podcast. E aí eu falo isso para você, vou até te, ó, dá licença, viu, telespectador? Olha aqui para mim, ó. Tô tirando o óculos. Presta atenção. Falo isso para você porque a gente tem que ser e fazer a diferença. E hoje o Deli tá aqui para fazer mais, falar mais. Deli, vamos sem churumelas? Vamos sem churumelas e vamos fazer as coisas acontecer. Porque o telespectador vai saber um pouco sobre o entrevistado hoje, que é o Derli. Derli, eu já vou cortando, porque o povo gosta, o povo fica ansioso. O povo fica, nossa, lá, o pastor Derli. E para quem não sabe, o pastor Derli tem, além de empresário, é pai, é servo e também é um pastor de igreja, ok? Independente disso, ele exerce a cidadania celestial também. Então, Derli, eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá, que independente disso, o que é a vida para você hoje? A vida, bom, pergunta difícil, hein. É simples, mas é difícil de explicar. A vida para mim, como eu gosto muito da palavra de Deus, e Jesus ele diz assim lá em João 14:6: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Então, vida para mim é Deus em primeiro lugar. Em tudo, Deus, ele que nos deu o dom da vida. Ele deu uma porção dele para nós, para que a gente possa interagir nessa dimensão que nós costumamos dizer carne e sangue aqui na terra, né? E ele nos deu uma porção do seu espírito para a gente, da sua vida, para a gente interagir aqui e fazer a escolha. E quem é Derli? Eu sou alguém um improvável, né. Eu Ah, costumo dizer que eu sou alguém que foi achado, escolhido, alguém que era improvável, mas escolhido, estava escondido no meio das malhadas, e Deus achou graça, né, achou graça aos seus olhos e me chamou. Alguém muito eu me considero humilde, né, eu costumo brincar, eu me orgulho da minha humildade, é brincadeira, mas eu sou muito simples, muito tranquilo. Eh, eu sou uma pessoa que gosto de me relacionar com outras pessoas, então eu sou essa pessoa aqui que você está vendo. Eu gosto de brincar, eu gosto de dar risada, falo as coisas sério, mas quem conhece comigo, né, quem ouve as pregações fala: "Nossa, pastor, o senhor é sério, né?". Mas aí nos bastidores vê como que eu gosto de brincar, e eu gosto mesmo. A vida é assim, a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que saber dosar. E e é isso, fomos e chamados para fazer a diferença. vocês perceberam que, quando eu perguntei pelo que é a vida, para você, telespectador que está em casa,
a vida tem outro significado. Mas toda vez que você acordar, procure agradecer pela vida, né, né, Derli? É Não um é dom, verdade? Porque a vida, meu, tem muita gente agora pagando pelo oxigênio no hospital, certo, meu irmão? é verdade. E às vezes a gente tem que valorizar. E o The Cave Cash é isso. É isso aí. Então, vamos pra matéria. Derli, eu sou um cara meio conselheiro, já faz 10 anos que estou na área. Obrigado por Jornalista? jornalista, produtor de televisão, mas eu sou servo também. E nós temos desenvolvido grandes trabalhos aí, né? Para graças a Deus, para honra, ações sociais, né, Derli? Que o Derli também desenvolve uns trabalhos muito bonitos dentro das ações sociais. O Derli também faz, ele executa trabalhos, tá? No capelania, ele é juiz de paz, enfim, é bacharelado em teologia, enfim. É aquilo que eu falo. Ande com pessoas sábias e se tornará sábios. Derli, eu queria que você falasse um pouco da tua infância, que marcaram para chegar até essa formação. Olha, a minha casa, né, a minha família, meus pais, meus avós, eles foram pessoas marcantes na minha vida, porque eles foram e aqueles que estão ainda, que nem meu pai está vivo, eh, pessoas de princípios, né, de valores. Então a gente sempre aprendeu o valor da família, questão de casamento uma vez só. A gente fomos ensinado questão de caráter, né, e aprendemos assim. Então a minha infância foi uma infância boa, foi muito com muito amor mesmo. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com Deus e eu chamo de pai. Isso é uma dificuldade que muitos têm, né, de ter um relacionamento com Deus de pai, como pai, porque eu tive um avô que foi um pai para mim. Meu avô, por parte de pai, foi um grande pai, o meu pai também. Então, eu não tenho essa dificuldade de me relacionar com Deus como pai. Então, eu tenho só que agradecer. Agradecer a família, minha mãe que me gerou, meu pai que me deu princípios. Então, eu louvo a Deus pela vida deles. Tá vendo só, irmãos? Isso é berço, tá? Isso é essência. E, Derli, para a gente não perder o foco, é, o que significa você ser hoje? Empresário, teólogo, servo do Senhor e ao mesmo tempo pai. É um desafio, né? Hoje, a graça, né, que Deus nos deu para desenvolver várias situações, eu costumo dizer que é como se o equilíbrio é tudo. Tudo na nossa vida tem que ser equilibrado, né? Então, a gente é como um malabarismo. Sim, Muitas vezes você está fazendo um malabarismo, e você tem que lidar com todas essas situações. Muitas das vezes você está ali jogando para cima a família, a esposa, o filho, o trabalho, finanças, saúde, parte espiritual e todas as outras áreas. Muitas vezes aquilo que está quase ali embaixo para cair, você pega e joga lá para cima. E aí aqui você vai fazendo isso, e deixando tudo equilibrado, e assim Deus vai nos dando graça e sabedoria para lidar com todas as coisas. Porque não adianta se você ser muito bom pastor, um grande pregador da palavra, um grande mestre, teólogo, respeitado lá fora, mas se você também não tiver uma família que a verdade, credibilidade entre os seus, verdade. porque quem nos conhece é o nosso travesseiro, é Deus e a nossa esposa, né? Quem é casado, É o que eu sempre os falo, né, pastor filhos. Derli? Reputação é aquilo que os outros pensam da gente, né? Caráter é aquilo que de fato Deus para nós. Então, eu procuro sempre usar essa palavra que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. E é uma coisa forte isso. Isso é fato. E agora vamos lá. Tá vendo? Isso aí tem coisa boa chegando mais aí. Nós vamos entrar mais na intimidade. Eu gosto dessa parte aí. Eli, como é que você, como é que aconteceu esse encontro com o nosso Senhor? Rapaz, eu me converti em 2007. A minha Dois- conversão é algo bem interessante, porque foi em um lugar atípico. Eu me converti num cemitério. Hã? Foi. Me converti num velório.
em abril de 2007. Né? Era a morte aí do pai do um primo, casou com a minha prima, Paulo Matias. E, e só para ter ideia como que era, por mais que a gente tinha princípios, tinha caráter, só que a gente tinha algumas coisas que eram da tradição. E eu vim do catolicismo, né? Ah, tá. Então, meu pai, minha mãe ensinou todos aqueles princípios do catolicismo, né? E então eu tinha raiva de crente. Eu não gostava de crente, eu achava que o crente dá mau testemunho. Então eu comecei a não gostava, né? E aí eu me lembro que a, a- eu não, meu primo, o Paulo, chegava a falar comigo e casamos perto um do outro e ele queria vir falar de Jesus para mim. Eu falava, não vem falar de religião para mim não. Se quiser, fala do Corinthians, fala da Ponte, porque ele é ponte pretano, mas não vem falar de religião para mim não. Não gostava. Eu já tinha raiva de crente. Não que eu brigava, não era isso não, mas eu me achava melhor que eles, né? Na verdade era assim e eu era um grande engano. Então eu me lembro que eu gostava muito do Paulo, eu gostava muito de jogar futebol. Então, eu saía para jogar, eu trazia, levava ele comigo. Gosto até hoje, né? Hoje nós andamos de moto junto, né? Que Olha que legal, que benção. bacana. Hoje é um hobby que Deus nos deu aí para a gente poder também desestressar um pouquinho aí, dar uma espairecida. E, e é uma arte do pai, né? E aí me ligaram, minha prima me ligou, a prima Andréia também, que foi muito usada por Deus aí para a nossa conversão. Existem pessoas que foram chaves. Uma é a minha tia Terezinha, que já está com o Senhor. Ela foi na casa dela, ela foi a primeira a precursora, né, da conversão a Cristo. E eu me lembro que eles contando depois que uma semana antes da minha conversão, eles se juntaram para orar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, né? E nesse dia, então, ela me ligou e falou: ó, o pai do Paulo faleceu, está aqui no cemitério da Saudade, em Campinas. E aí eu não pensei duas vezes. Eu peguei e fui. Fui, já era noite, tarde da noite. Só que eu não passava nem na frente da casa da minha tia, não passava na frente da casa dos crentes nenhum. Chegava a desviar. Não, eu não era crente, né? Hum. Eu tinha raiva de crente. Aí eu cortava a volta deles. Só que Deus já tinha uma obra, né? Eu me lembro que naquela noite, por mais que eu tinha todos os princípios ensinado, eu estava passando problemas muito grandes mesmo, inclusive no casamento, já não sabia lidar com algumas situações e eu falava assim, naquela noite, não dá mais. E aí eu fui para o cemitério, fui lá para ver prestar condolências, e aí eu cheguei lá, sentei, e aí vi o corpo, né? Olhei para a parede, tinha uma lápide, estava escrito Eclesiastes 12:7, Tá. e a terra volta ao pó que o era, e o espírito volta para Deus que o deu. Eu comecei a pensar, aquela palavra falou comigo que estava escrito. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu vou voltar para Deus, Rapaz. eu vou voltar para o pó. Tipo, sabe? Comecei a pensar, e naquele pensamento, já ali contrito com o coração, veio um tio meu da congregação cristã do Brasil, né, no Brasil. E ele veio, sentou do meu lado, falou: filho, eu posso falar 3 palavras para você? Naquele momento eu estava pensando assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Podia estar meu pai aqui, e o que eu fiz para ele até hoje? Podia estar um dos meus filhos aqui, e o que eu construí para eles até hoje? Não que eu era ruim, não era nada não, mas eu sabia que tinha muito mais, mas não sabia o que era. E aí esse tio vem e fala assim: filho, eu posso falar 3 palavras para você? Eu já estava ali meditando naquela palavra, ele falou assim: pode. Eu falei: pode, tio. E ele falou assim: ó, Jesus te ama. Nossa. Meu Deus, mas eu comecei a chorar. Mas eu chorei tanto ali, sabe? Senti tanto o amor de Deus, sabe,
aquela paz que excede todo entendimento, que você não consegue explicar. E, e, e ali eu vi que mudou a chave. Ali eu tive um encontro então com Cristo ali, ele me chamou, ele me resgatou. E depois mais adiante, né, eu pude perceber o que está escrito inclusive em Eclesiastes também, mas no capítulo 7, que ele diz assim: é melhor ir à casa de luto do que a um banquete, Um banquete. porque lá você vai pensar nas coisas. Então eu pude experimentar esta palavra, que ali naquele lugar de luto, ali naquele lugar de luto eu pude ver, eu pude pensar, e ali Jesus me chamou, me resgatou, e glória a Deus por isso. Hoje a gente está aqui já, né, 19 anos de conversão. Que bênção. Então foi muito rápido nessa conversão, foi atípica. E há uma semana antes, uma semana depois, já foi acontecendo rápido, sabe? Elas oraram pela gente, aí foi um processo de libertação, aí minha esposa foi para um encontro com Deus, eu fui receber ela na igreja, eu não colocava o pé na igreja de crente, né, falava. Aí eu nunca mais saí, nunca mais E como sua parei. família se reagiu? Olha, Realmente vocês estão de fora, né? a questão familiar, por isso que Jesus ele deixa, né, aquele que não deixar pai e mãe, família ali, filhos, irmãos, o que seja, por ele, por amor a ele, não é digno. Por quê? Eu fico pensando assim, né? É como você tivesse mudado, você tivesse traído eles, porque você está abandonando uma religião para ir atrás daquilo que é a verdade, Correto, né? Que correto. Jesus ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele nunca veio implantar nenhuma religião. Ele veio implantar o seu reino. Jesus ele veio revelar o Pai. E ali eu tive a experiência real, mas é claro que os familiares ficam meio assim, mas eu não estava nem aí. Porque o que eu experimentei, a experiência daquele novo nascimento, foi tão forte que eu não me importava o que os outros pensam. Entendi. E assim, eu estava num processo de tanto sofrimento, Dor. dor, dificuldades, que naquele amor me constrangeu. E eu não pensei nada em troca, eu não pensei nada em buscar, vamos falar assim, satisfazer aí as minhas necessidades, não. Foi o amor, somente o amor. Então, eu não, nem liguei, mas claro que teve sim algumas perseguições, algumas situações, mas isso é normal. E fala uma coisa pra mim. Nesse tempo, como é que você se entendeu o seu chamado ministerial? Então, tudo vai da conversão, né? Nesse processo de conversão, em 2007, eu me batizei, né? E aí é interessante que eu e minha esposa, a gente queria fazer parte do coral, né? A De igreja, coral? a igreja. Eu congreguei em duas igrejas, né? Até hoje, duas denominações. Uma é a igreja cristã apostólica Resgate, pastor Irã, né? Fiquei lá 10 anos, 10 anos, né? Fui consagrado ao pastor ali, né? E depois eu fui para Cristo Vive, apóstolo Rui, pastor Rui, e ali também fiquei em torno de 9 anos, né? Até pouco tempo. E lá na Resgate tinha algumas normas que para você fazer parte de algum ministério, você tinha que passar 3 meses no diaconato. Então ali para mim foi tudo, amado. Eu lembro também que nessa época, que era minha época de conversão também, eu acompanhei seu batismo lá, eu lembro até hoje lá no Irã, e Da também da consagração, né? consagração. É, unção E eu, pastoral. e eu, eu também acompanhei você na rádio, lembra disso? Lembro, a gente fazia uma rádio, fazia rádio lá, gosto muito de rádio. A gente tinha um programa lá que era à noite, dali a gente já ia para o monte, era legal Legal. demais, levávamos banda,
pregações, era ensino, era muito, muito 10. E na época que então eu me converti, um tempinho depois eu quis entrar no coral, e para entrar no coral eu tinha que fazer parte do diaconato. E aí eu entrei no diaconato. E do diaconato eu fui até ser consagrado pastor. Eu não fui consagrado diácono. Eu não fui consagrado nenhum outro título. Mas eu era líder dos diáconos. Que legal. Cara. Então, o diaconato, a questão do servir, para mim, é fundamental. É fundamental. O servir é extraordinário. Então, quem tem um coração servo, ele serve. Ele não quer posição, ele não quer título, Cargo. não quer cargo, ele não quer ser reconhecido. Porém, então eu entrei no diaconato, fiquei lá quase 2 anos no coral, saí do coral, mas eu continuei no diaconato. Ensinei meus filhos a cortar o pãozinho da ceia, encher, tudo criança, encher lá o cálice da ceia, montar cestas, ir nas casas dos irmãos, entregar a cesta como diácono e orar por eles. Então era tremendo, fazer a obra mesmo, missões. Então ali eu entendi que o diácono é a função melhor que tem na igreja. E está todo mundo querendo ser pastor, querendo ser evangelista, querendo ser pregador e outras coisas. Só que ninguém quer servir. Eu vejo fato. hoje, É fato. hoje nas instituições, nas denominações, muita gente querendo posições e poucos servos, né? E aí então eu fiquei, e aí eu comecei já a estudar, né? Para mim foi algo importante. Na minha conversão foi muito rápido. Então eu já mergulhei de cabeça, já fui renunciando muitas coisas aí do mundo, fui trocando as coisas do mundo para as coisas de Deus. Sim. Eu comecei a orar mais, buscar a presença, meditar na palavra, jejuar. Já comecei um seminário, 1 ano de conversão, já entrei para o seminário. Já fui para o seminário, já estudei 4 anos no seminário, fiz o 5º ano com validação pela Faculdade Unidas. Então hoje eu sou bacharel em teologia, né? Pela Faculdade Unidas de Vitória do Espírito Santo. Depois estudei mais 2 anos. Fiz pós-graduação em aconselhamento cristão. Eu não falo para ninguém, como é uma entrevista, né? Então eu acho que vale a pena E o pessoal saber. conhecer também, dele, porque muitas pessoas que estão perto de você, às vezes não têm essa intimidade. Às vezes as pessoas veem você como um pastor, mas não sabe Então, como que veio a trajetória, o que passou. Isso é ótimo eles saberem. Porque isso aqui fica guardado, entendeu? E assim, a minha vida foi essa, de palavra, palavra, palavra. Porque o primeiro versículo, além daquele que na lápide estava escrito que o corpo volta ao pó, que eu era, e o espírito volta para Deus que o deu, o primeiro versículo que eu tive uma revelação foi Mateus 22, 29. E Jesus ele vai dizer: errais, porque não conheceis nem as escrituras e nem o poder de Deus. Entendi. Então, muitas pessoas erram porque ou elas querem só o que está escrito, a letra, e só no literal, só no primeiro nível, que quem faz escola de profetas conosco, né, sabe sim. O método de revelação que nós ensinamos na escola. Então fica naquele nível literal. E o nível literal da letra te traz soberba, te traz arrogância, eleva a tua alma. Então muitas igrejas tradicionais só querem a letra. Entendi. E aí o pentecostal só quer o poder. Poder. Porém eles não crescem, porque é a palavra que dá crescimento. Então tem aquelas coisas, né, aquelas meninices e tudo, né? Não vamos entrar no mérito, mas elas crêem nos carismas, nos dons, no poder do Espírito. Poder, porém, não tem a base que é a palavra. Então eu tive essa revelação, eu quero os dois. Eu quero ter o equilíbrio. Eu quero ter a palavra e quando eu pregar a palavra, ela sair com poder. Então essa é uma chave que eu guardo até hoje na minha vida, de ter esse equilíbrio. É muito importante meditar. E tem que ser meditado. A palavra não é para ser lida, tá?
Eu costumo dizer, palavra não é para ser lida, a palavra é para ser meditada. Perfeito. Medita neste livro dia e noite. Quando você medita, você vai fazendo aquele processo de ruminação e ela vai te fazendo bem, 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 você extrai todo o benefício que ela tem. Porém, o Espírito Santo é tudo. Então, quando se junta tudo isso, no mundo espiritual há um abalo muito grande. Então, depois de 7 anos, eu fui consagrado pastor. Eu já estava dando aula. Eu dava aula já para os adultos, já acho que com uns 4 anos de conversão, 5, já dava aula para a igreja, porque eu já Os membros, né? não era nem para jovem, criança não, era para os adultos mesmo. Não faltava, gostava da palavra, amo até hoje a palavra. E ali eu comecei, fui consagrado então a pastor. Você estava lá nesse Fui dia, né? convidado, opa. Eu me lembro que o texto que o apóstolo Irã leu, né, foi de Davi, Salmos. Ele falou assim: achei Davi meu servo, com santo óleo eu ungi. Então eu recebi essa unção. Eu me lembro, né, e estavam as testemunhas lá, e conforme ia profetizando, né, eles foram profetizando. Eu me lembro dos 5 ministérios e eu recebi essa unção ministerial dos 5 ministérios. Falei, meu Deus do céu, coisa Tremenda, né? tremenda. E é isso. E aí fiquei na posição, pregando, ensinando, continuando estudando. E é isso, glória a Deus. Vocês perceberam que o testemunho, vocês perceberam que é marcante e se percebe o relacionamento que a gente começa a obter junto ao Espírito Santo, não é isso, Deli? E Deli, para quem não sabe, quando ele foi levantado a pastor, ele estava lá, ele me convidou. E quando eu fui levantado, ele Eu fui estava lá. lá. Até quero mandar um grande abraço aí pro Conselho Internacional de Pastores, pastor Lico, ao Gesiel Gomes, que Eu lembro, ele estava lá. estava lá, foi o que me ungiu, ele sabe muito bem. Sim, E nós, muitas vezes as pessoas julgam nós por isso, né, Derli? Né? pela Pela aparência, pela aparência. casca, né? Mas eu tenho uma coisa que eu vou falar para vocês, e falo isso com amor e carinho. Amem teus pastores. Amem. Orem por eles. Porque eles também são pais, viu? São familiares, são empresários. E a obra tem que ser feita. E vamos lá. Falando para você, naquele processo de conversão, Ah, mas o que muda a chave mesmo hum. foi, eu me converti em 2007, em 2008 eu fui para o encontro com Deus. Você foi? Foi. Algumas igrejas fazem, né? Algumas não. E nesse encontro com Deus eu tive algo que ativou o sobrenatural. O Batismo. batismo. Batismo com o Espírito Santo. Ali foi uma mudança. E como é que foi essa mudança? Ali eu tem um momento específico, né? São ministrações. Ali eu recebi o batismo, comecei a orar em outras línguas, né? Que a palavra de Deus nos ensina aí. Falar em mistérios, outras línguas. Ali eu fui arrebatado em espírito. Sim. Então, olha para você ver. Eu tinha muita fome, muita sede, eu queria o sobrenatural. E nesse processo, então, eu fui arrebatado, comecei a voar nessa dimensão mesmo da terra. Vim aqui em casa, via os anjos. Fui trasladado. Foi. Aí eu fui na casa da minha tia, que hoje já está com o Senhor. Vi os anjos lá. Fui na casa do meu tio, que veio falar que Jesus me ama, né? E vi os anjos. Eu fiquei 2 horas orando em línguas, em espírito, arrebatado. Que Ou benção. seja, a primeira experiência do batismo do Espírito Santo, além, porque eu queria muito orar em línguas. Entendi. Hoje as pessoas querem orar em língua, a gente vem, então, recebe. Recebe, é? Você quer interpretar? Então, recebe. Você Isso. quer o dom de cura? Tá aqui, ó. Como Deus é bom, né? E nossa, E naquela época não era assim, não. Você nossa. tinha que ter muita fome, muita sede e buscar, e aí Deus vem com a sua graça e o poder em algumas reuniões, e glória a Deus por isso. Ali deu aquela. Aí eu entrei no sobrenatural, aí eu entendi o mistério da oração em línguas e fui orando em línguas, chorava muito.
É porque fica muito íntimo, né, cara? Uma É, o coisa muito. segredo aí é o quebrantamento de espírito, de coração, coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus fala que Deus não despreza. Verdade. Se você tiver fome e sede, você recebe. Isso é fato. Então, eu tive muitas e muitas experiências com Deus. Várias. Muitas e muitas. E no decorrer aí dos podcasts, a gente pode compartilhar algumas, né, sobre batalha espiritual, sobre muitas outras, Ativação, né? ativação, sobre muitas outras coisas. Então, eu posso dizer que Deus é bom. Derli, mas essas andanças suas. Tô falando isso pra vocês, telespectador, internauta. Porque são coisas que começou hoje, viu? E agora vocês vão saber uma coisa. Como surgiu a The Cave, o nascimento da The Cave? Rapaz, isso é legal. Isso é uma história legal, é recente. The Cave, para quem não sabe, é a caverna. O nome é a caverna, né? The Cave começou com a escola de profetas, né? Para falar da The Cave, eu tenho que lembrar que, como eu gosto muito desse equilíbrio, palavra e poder, eu sempre amei subir ao monte. Você sabe disso. Dois, né? Dois O aí. Renanzinho está aqui, sempre subiu com a gente. Você está aqui. Eu, desde lá da Resgate, eu saía do programa, do programa de Subiu muitas rádio, vezes, né? Lá em da cima, né? rádio. Cemitério da É Cáceres, né? Lembra? isso. Saía da rádio, pegava os pedidos de orações e ia lá. Eu lembro do Lu, Adriana. Adriano. A gente ia lá para orar pelos pedidos de oração. Sabe uma coisa que eu lembro que o telespectador tem que aprender? Um dia subiu eu e esse meu irmão, meu amigo. A gente fala assim, a gente se torna confidente, né? Algumas coisas. Nós subimos um dia na montanha. E aqui estava o cemitério na nossa frente, né, Derli? E atrás estava a montanha, com as árvores, né? A natureza, né? E foi lindo. Por isso que eu falo, mistério de Deus ninguém entende, ninguém explica. E você lembra o que aconteceu lá, Derli? Eu costumo dizer que eu sou que nem Deus. Deus, quando alguém peca, diz que ele joga no mar de esquecimento, não lembra Sim. mais. Tem muita coisa que eu não lembro mais. E eu lembro que o pai falou assim: profetiza aqui pelos vales ossos secos. Ah, não, isso eu lembro. Isso é verdade. Foi ou não foi? Foi verdade. Eu lembro que subiu eu, você, a Silvana. Você lembra? Nossa outra missionária também, amiga nossa, prima também. E você olhava assim, ó. E você profetizou. Quando você olha pro outro lado, você é arrebatado. Blum, você cai. Temos muitas É, experiências, né? porque eu falo pra você, ninguém tá aqui por acaso, não existe isso, viu? Na vida do escolhido, não existe coincidência, tudo é providência divina. Isso é providência divina. Deus, ele capacita, ele vê graça na gente, mas ele abriu mão de muitas coisas para ter o que está e onde está hoje. Então a The Cave, continue aí falando um pouquinho pra gente que começa a aguçar, né? A ansiedade começa. Então, e aí nessa época de monte, já desde lá de trás, você estava nesse monte, né? E há 8 anos atrás. É isso mesmo. Aí eu recebi uma palavra que Deus estava me dando uma escola de profetas. Foi ou não foi? Foi, Você lembra disso? eu lembro. Só que, como eu ensino, né? Eu ensino isso na escola de profetas. Quando você recebe uma profecia, coloca numa prateleira espiritual. Deixa lá, creia, tenha fé, irrigue essa palavra com fé, ore a respeito. Porém, não tenha ansiedade de querer fazer na hora, Perfeito. porque Deus sabe o tempo. Aquilo era um propósito. Porém, para chegar no propósito, existe um processo. Sim. Então, eu estava bem tranquilo quanto a isso. E aí, continuei subindo o monte, continuei fazendo o que eu tinha que fazer, ensinando a palavra, pregando a palavra, dando aulas, Formando legados, né? formando discípulos, que é importante. Isso é algo que eu trago para mim. O meu sucesso é quando eu vejo um discípulo ir mais longe. Ser melhor, né, Andrei? Alguém que se torne melhor que eu. É isso aí. Esse é o meu chamado. Esse é o chamado da The Cave. Então a escola, ela recebe várias profecias. Várias. Mas no ano passado, né? 2025 foi intenso. Antes disso, na pandemia,
muitas e muitas palavras. Muitas e muitas. Mas quando chega 2025, que é a hora da mudança de chave, ali a gente recebeu palavras e palavras. E aí Deus começou a falar conosco, olha, a escola já começou aqui no monte. Lembra disso? E aí a gente Lembro. começava Lembra, a Renan? profetizar, Produção, a gente começava a falar. E aí um dia, aqui agora é a história do nome. O nome. Em maio do ano passado, eu fui chamado para pregar em uma das igrejas que nós estávamos, no Parque Portugal. Era aniversário da igreja e eu fui chamado para pregar lá, para celebrar o aniversário. Só que naqueles momentos eu estava passando um processo de esmagar muito grande. E eu já havia recebido palavras. Você vai passar pela prensa, vai ser difícil, vão te perseguir, vão te maltratar, vão fazer isso, vão. E eu estava sendo esmagado. Eu lembro que o meu irmão adoeceu, eu fiquei 9 meses, né, junto com meu outro irmão, cuidando dele, com meu pai, com alguns primos. E foi um processo difícil para mim. A perda do meu irmão foi algo muito difícil, que eu ainda estou superando. E eu me lembro que eu estava sendo esmagado, e eu fui orar, fui tomar banho, orando, e Deus falou assim comigo, caverna. chuveiro. É. E aí eu fui lá, fiz uma mensagem com o tema A Caverna. Era o tema da mensagem. E ali eu falei sobre a questão da caverna, falei sobre a questão de Elias na caverna, mas o foco era a caverna de Adulão, né? Onde Davi vai fugido, né, de Saul, e ali os valentes vão se encontrar com ele para ser treinado por ele. E eu preguei, foi tremenda a pregação. Depois eu tive a oportunidade de pregar mais umas 2 vezes ou 3 em outros lugares. Só que nesse processo da pregação, que eu acabei de pregar, o Espírito falou comigo assim: a caverna não é somente uma pregação. Entendi, tá. Aí eu falei, meu Deus, eu esmagado. E aí eu falei, é mesmo, Senhor? Então tá. Então, se a caverna é o nome da escola de profetas, eu não vou falar para ninguém, não comento com ninguém. O Senhor vai levantar um profeta e vai confirmar. O Senhor vai falar, vai dar um nome. Ah, não deu. Subimos ao monte. Daqui a pouco, aquele monte foi atípico, Éder. Renanzinho, muitos jovens subiam com a gente, né? Eu me lembro que quando nós subimos um monte, eu estava esmagado, prensado. Tinha ali um altar, né? Uma fogueira, um altar que se coloca fogo em pedidos de oração. E eu sentei ali, porque estava uma ventania muito forte. Eu sentei ali e sem fogo, tudo apagado. E eu vi que estava meio morninho, estava gostoso, porque estava um vento, estava frio. E eu me senti confortável naquelas pedras que estavam quentinhas. E aí eu falei, meu Deus do céu, alguém está com fogo aqui, né? Pouco tempo, mas não tinha fogo mais. Tinha apagado tudo. E aí eu, tal. E aí o vento vinha, e vento, e vento. E eu me lembro, Éder, que o Espírito falou comigo. Falou assim, o problema não é o vento. O problema não é o oxigênio. Porque para gerar fogo, você tem que ter o comburente, combustão, né? Sim, Lembra? sim. 3 elementos para poder gerar o fogo. Então o problema não é o oxigênio, o problema não é o vento. Eu estou soprando. E, puxa, aí eu senti a visitação do Espírito. E aí ele falou, o problema é que está faltando lenha, está faltando madeira. E aí o Espírito falou comigo, madeira são as orações. Madeira é aquilo que vai alimentar o fogo. É a sua renúncia. A madeira aponta para a madeira de Cristo, o madeiro Madeira. que ele tomou sobre si e levou. Lembra que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, a sua madeira
e me siga. Renúncia. Renúncia. E aí, puxa, comecei a meditar, aí eu comecei a ensinar. Me levantei e comecei a ensinar aquilo que o Espírito estava falando. Falar, o problema é isso. E eu falei, peguei um pedacinho de galinha assim pequeno e coloquei lá no altar, tudo apagado. E continuamos orando, continuamos ministrando. De repente eu vi uma brasinha bem pequenininha, uma faísquinha. Eu peguei outro graveto e coloquei em cima daquele graveto onde tinha aquela faísquinha. E aí eu dizia assim, olha, o problema é esse, que a gente espera um só fazer, a gente transfere responsabilidade para uma pessoa. É só o pastor, é só o pastor. Falei, quando nós assumimos como igreja a nossa responsabilidade Sim. e colocar lenha no altar, amado, e daqui a pouco um jovem entendeu. Um jovem foi lá, pegou, colocou também. Gravetos. Gravetinho. Aí foi o outro jovem. Falei, é isso aí, ó. Cada um tá assumindo uma responsabilidade aqui, ó. E aí o outro foi, o outro fez. E continuou morando. De repente, aquele vento era tão grande, era um vento, o vento do Espírito que sopra mesmo, os quatro cantos, ele soprou naquele lugar. E de repente aquele fogo, então foi assim, ó, não tinha fogo, era brasinha, mas foi passando de um graveto para o outro. De repente ele fez assim, ó, subiu um fogarão. E aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Que mistério é esse? Eu estava lá. Eu sei que você estava lá, eu vou chegar aí. O Renan estava lá também. Renan, eu E lembro, aí cara. eu me lembro, e eu falei assim, não. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, quem sou eu? Eu falei, eu? Esse fogo aqui? A gente ser digno de um fogo acender sozinho assim? Mas nunca. Tem coisa errada. Eu falei, a única vez que desceu, uma das vezes que desceu fogo do céu, foi quando Elias restaurou o altar e o fogo desceu. Ainda jogou água, né? É, restaurou, colocou as 12 pedras e tal, né? Restaurou as pedras. E eu falei, eu? Mas né, jamais. Aí de repente você levantou. Eu levantei. Você levantou. Eu vim aqui só para isso. Lembra? Você pegou um óleo, Um óleo, tá? você pegou o óleo da unção, e eu estava longe do fogo, e você começou a profetizar, começou a falar. Deus começou a te usar o André para interpretar, e Deus falava assim, ó. E a hora que você derrubou o óleo assim, eu me lembro, na minha mão, e eu estava longe do fogo, o fogo fez assim. Aí ele falou assim, hoje eu mudo o teu nome. Lembra disso? Hoje você é Elias. E Deus tinha falado comigo. Ah, tá. Você está entendendo? Entendi. Deus tinha acabado de falar comigo sobre a escola, que Elias preparou, Eliseu preparou os profetas, e aí que Deus estava me levantando como Elias. Deus estava falando comigo. Só que Deus levantou lá, usou você, o André naquela época, e falou assim: hoje eu te mudo o nome, não é mais José. Eu falei, mas não, mas ninguém sabe, só eu e minha família sabe disso. Que foi uma experiência que eu tive também lá na primeira igreja, que eu fui em Itatiba, e uma missionária de Ilhéus veio, você é um José. E eu estava esmagado, Quebrado. quebrado. E aí Deus falou, agora não é tempo de José mais. Agora eu quero Elias. Entendi. Eu quero que eu te dei uma escola, escola de profetas. E através dessa escola eu vou alcançar muita gente. E agora para você saber que eu sou Deus na sua vida, Elias. Aí ele falou assim, o nome da escola eu já te disse. Aí eu falei, agora eu quero ver. Falei assim para Deus, agora eu quero ver. Aí ele falou, a caverna, The Cave. Rapaz, eu me lembro que eu fui pro meio do mato lá, caí no meio do mato. Essa coisa de louco. E é gostoso, né, Que cara? coisa. E assim, né? E mesmo assim, depois da escola, e Deus continuou falando, a caverna não é ainda só escola, não é só palavra. E aí veio a questão da igreja, né? E aí eu tinha me desligado, acabado de me desligar da igreja, começamos a orar, montei a escola de profeta, montei o estúdio e começou a fluir. E aí Deus falou assim comigo, quero que vocês se reúnam em casas, e até hoje, esse é o segredo, é casa. Porque é comunhão, é simplicidade, humildade, é você compartilhar tudo. E aí Deus falava assim comigo, agora eu também estou te dando uma igreja.
The Cave Church. E eu falei, meu Deus. E é isso, amados. É isso. Essa é a história da pequena situação. E aí Deus falou comigo assim, você vai lá para a caverna de Adulão, porque eu fiquei escondido, né? Estou escondido na caverna. E eu vou mandar os valentes, você vai treinar, você vai discipular, você vai compartilhar aquilo que você tem. E tem acontecido, amados, no nosso meio, né? Você prova o Renan, nas aulas, nas nossas reuniões na casa de oração, as pessoas vêm e Deus compartilha. Quantas pessoas já receberam dons de interpretação de línguas, de dons de cura e tantos outros, né, Renan? Visões, sonhos, interpretações de sonhos. Tudo que é o profético, relacionado ao profético, que está sobre nós, é compartilhado. Os improváveis, né? Então, eu louvo a Deus por isso, eu agradeço muito. Porque Deus cuida dos detalhes, né? Ele cuida dos detalhes. E assim, tudo tem um tempo, tá, amado? Então, você tem que respeitar o processo. Você quer ter autoridade? Respeita o processo. Você recebe uma palavra hoje e não queira fazer, já do seu jeito, da sua maneira. Você vai ter que ser moldado. Por isso que eu gosto de Davi, lá atrás. Achei Davi meu servo. Quando eu fui consagrado pastor, quando Davi foi consagrado pastor lá que o Samuel veio, no outro dia, no mesmo dia, Davi voltou a continuar a cuidar de ovelha. Ele não foi para o palácio. É. Então por quê? Porque está mostrando o quê? Que mantenha o seu coração, continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos e depois o restante é no tempo de Deus. Esse é o problema. As pessoas querem o imediatismo, fast food, é na hora. Na hora. E assim elas quebram a cara, aí se frustram e se perdem aí. Qual o conselho que você daria hoje? Você acabou de falar uma coisa muito forte aqui. Isso se chama fé, né? A fé. Qual o conselho que você daria hoje para quem quer crescer espiritualmente? Ó, a fé é base, é princípio. Primeiro, qual o conselho que eu dou? Fome e sede. Fome e sede. Você tem que ter fome e sede pela presença. É triste falar, mas você vai em vários lugares e não tem presença. Perfeito. Não tem presença de Deus, amado. Porque o homem consegue fazer culto sem Deus. Ele já aprendeu, a sua alma, ela aprende. E se você tem fome e sede da presença, um relacionamento com o Espírito Santo, intimidade, se você tem um coração contrito e quebrantado, isso é um outro segredo, fome e sede e coração quebrantado, porque tem muita gente soberba, tem muita gente disfarçada de uma falsa humildade, aparenta ser humilde, mas o coração não é ensinável. Entendi. Tem muita gente machucada, um coração ofendido. E a palavra fala que o coração ofendido é pior do que uma fortaleza. Isso mesmo. Então tem muita gente que está com o coração ofendido, então ele quer justiça e ele não deixa ser tratado. Então, fome e sede, coração quebrantado. E para você manter o coração quebrantado, você precisa de mais duas palavras: amor e perdão. Se você não entender o que é amor e o que é perdão, qual é o problema? Que as pessoas acham que é um sentimento. Eu não senti de perdoar, eu não senti de amar. Você não vai sentir. Porque é mandamento, é decisão. Vem no espírito. Amor é o primeiro do fruto. E para você ser livre no mundo espiritual, no sobrenatural, para você transitar no sobrenatural, na dimensão do espírito, você tem que perdoar. E não é uma vez, não. 70 vezes 7. Então, quando você aciona essas chaves, você vai se alimentar da palavra, alimentando da palavra, porque a palavra é base. Não pode trocar a palavra com dons, com carisma, com nada. Palavra é base para crescimento, é o que vai te sustentar na sua vida espiritual, é a palavra.
E quando eu me alimento da palavra, eu aumento a fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, aumentando a fé, Deus vai tirando as escamas dos olhos. E aí ele vai me dando um entendimento do mundo espiritual, do sobrenatural. E aí eu caminho pelo sobrenatural. Eu não caminho pelo que eu sinto. E eu caminho pela fé. Porque a palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Esse é um conselho que... Olha então, ó, nós falamos, presta atenção. Por que The Cave, Escola de Profetas e o The Cave Church? A The Cave Church Mas agora. Está lá agora, com os processos, andamentos, né, dos documentos. Graças a gente quer fazer a Deus, tudo certo. legalização, né? A gente não quer ir lá, ter um lugar e tal, não. A gente quer tudo certo. Agora, isso serve para você, telespectador. Pega essa visão aí, ó. O que você espera formar mesmo nessas pessoas que vão passar pela escola de profetas? Então, isso é aquilo que é o que eu digo, né? Nas aulas, quem caminha comigo perto, eu costumo dizer que o segredo, o objetivo de um grande mestre é fazer com que os discípulos vão mais longe. Eu quero que aqueles que se achegam perto de nós, perto de mim, venham com um coração ensinável, um coração quebrantado, venha com fome, venha com sede, porque tudo que eu tenho, eu compartilho. É dons, é tudo. Tudo, tudo, tudo. E tudo para um propósito: alcançar vidas. Eli, como que você consegue conciliar a igreja, o trabalho e a família? Então, é o equilíbrio, né? Do que já falei lá atrás. A gente precisa ter um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Tá. Primeiro, são os 3 cultos que eu costumo ensinar. Existem 3 maneiras de culto. Primeiro, culto privado. Culto privado. É o seu pessoal, o seu íntimo. É você e Deus. Ninguém está vendo. Eu estou dirigindo, orando em línguas, falando com Deus, adorando a Deus, louvor, ouvindo uma mensagem, ouvindo a palavra. Eu estou ali. Meu culto pessoal em todo o tempo. Íntimo, secreto. Aí o segundo, vem o culto familiar. Na minha casa. Ninguém está vendo também, mas os meu filho tá, minha esposa tá, quem mora perto tá, quem mora junto tá. E ali é o culto familiar. Aí o terceiro nível é o culto público. Culto público. É onde, quando a gente, é o ajuntamento dos santos. Correto. Que as pessoas dizem que é a igreja, e não é a igreja. E é isso, não é igreja. São pessoas, templos, que não é também templo. Tem tudo errado, ensinam tudo errado. As pessoas dizem, venha assistir o meu culto. Que culto? Você não tem culto? Culto não é para você? E outra, não é nem para assistir, é para prestar. Eu vou prestar culto porque eu sou a oferta, eu sou o sacrifício. Isso. Eu sou o sacerdote. Eu sou... é minha vida que está ali. Então, tudo errado. Então, quando a gente respeita o culto privado, pessoal, aí eu tenho um culto familiar. Eu ensino a minha casa, princípios, compartilho, tenho uma vida de adoração, purifico a minha casa. E quando então nos ajuntamos no culto público, o sobrenatural acontece. Então o que acontece? Tem gente que não respeita essas 2 etapas e vai querer pregar, vai querer ministrar um louvor, mas não bate. Só vai ter uma voz bonita, um talento, mas não tem presença. Porque Deus honra os processos. Entendi. Então, ó, pra você ver como que as coisas vai encaixando. Olha, eu costumo dizer que são lideranças, né? Existem... Quem nasceu para ser líder vai ser líder, não adianta. Você já percebeu que no meu nome, Derli, quando você corta a sílaba no meio, Derli, e você fala a sílaba da segunda para a primeira, vai dar líder? Líder. Fala Derli, Derli, Derli. Derli. Olha lá, você falou, tá falando líder. Ah, é só uma brincadeira aqui, que eu gosto de brincar. Né? Eu gosto de brincar. Temos que ter essa parte. Então, Derli, vou falar uma coisa para você.
Como é que você hoje enxerga a igreja nesses próximos anos? Ah, muito boa pergunta. Olha, com toda certeza, em todos os momentos de orações, inclusive nós oramos a segunda-feira, Deus falava assim: eu tenho pressa, Sim, estou voltando. Prepara a minha igreja. Então, os sinais estão à porta, verdade. nós estamos vendo com os nossos olhos. Hoje nós estamos presenciando num tempo, e é até triste de falar, que fala da Copa do Mundo, Sim, né? E muitos crentes distraídos. A Bíblia não diz lá: não ameis o mundo e nas coisas que o mundo tem, que o mundo há, e o que vem do mundo. que é o espírito de distração. Então, e aí vem essa Copa. E aí e nessa Copa o que eles mais dizem, os narradores, as pessoas, jornais, estamos vendo com os nossos olhos. É isso ou não é? É verdade. Estamos vendo com os nossos olhos o Messi quebrando o recorde, Mbappé, Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Estamos vendo com os nossos olhos fazendo a história. O que eu quero dizer? Que nós estamos vendo com os nossos olhos Os olhos. os sinais que antecedem a volta de Cristo. Só que tem gente que está cega, escama nos olhos. Por quê? Porque há muita distração. Tem gente que deixa de ir no culto É, para assistir jogo. Não infelizmente. somos contra, não é isso não. Claro que não. Mas é aquilo que eu falo. Apesar de ser um culto, né? Muito bem. É aonde. Então, vamos explicar para eles Não, essa não, parte? não, não. Não? Deixa para outro dia, Ah, outra oportunidade. e Derli, eu falo isso para você porque tem coisas que a programação vai se estender muito, muitas coisas vai chamar sua atenção, vai tirar você da poltrona e vai mostrar para você detalhe, feelings, tá? Que só a intimidade ensina, tá? E Derli, qual o seu maior sonho que ainda não se realizou? Olha, eu tenho, eu tenho alguns sonhos, né? Eu sonho com esse avivamento Avivamento. da igreja. Eu sonho, mas não será um avivamento apenas de conversão, sabe, de salvar almas. Será um avivamento de metanoia, Tá nóia, tá. mudança de mente. Será um avivamento onde as pessoas deixarão de ser meninos. Porque quem é o crente carnal é menino. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2 e o 3, né, do homem espiritual, o homem carnal, o homem natural. E o homem carnal nada mais é que o bebê espiritual. Ele nasce de novo, mas ele continua sendo guiado pela essa terra. Então, quer Copa do Mundo, quer futebol, quer distração. Então, eu creio que esse avivamento vai fazer um avivamento de separação de Separação de mente. mente. Tirar a mente de escravo, porque o menino nada mais é que um escravo. Quem Tá. não cresce espiritualmente é considerado um escravo, um servo. Um escravo, aprisionado. Está lá em Gálatas 4, que diz assim, verso 1 e 2: se o herdeiro for menino, nada difere de um escravo. Ah, tá. Pois sendo ele senhor de tudo, ele precisa de um curador, de um tutor, até o tempo determinado pelo pai. Então ele precisa crescer. Então eu creio que vai vir um avivamento de mudança de mente. As pessoas vão sair do sistema religioso. Esse sistema, Deus vai vir resgatar uma igreja dentro da igreja. Ah, tá bom. Uma igreja dentro do sistema religioso de quatro paredes, onde as pessoas são ensinadas assim, ó, vem no domingo, se torna domingueiro, se torna um crente 3S, salvo, sentado e sossegado, e não mexe comigo, né? Porque tá tudo bem, tô dando meu dízimo, minha oferta, tá bom. Só que não é isso que Deus Gostei quer. dos 3S, viu, Renan? Achei chique os 3S. Viu? É uma mudança de mente. Sim, Vai tirar aquela coroa de espinho sim. que Jesus levou naquela cruz, tirando a mentalidade de escravo e colocar uma coroa de glória, uma mentalidade de governo. Esse é o meu chamado. O meu chamado é justamente isso, fazer com que você cresça,
com que você discirna, com que você não seja mais bebê, menino espiritual, que fica aí caindo nas ladainhas que o sistema religioso está aí ensinando. Esse é o meu propósito. Por isso que a gente é perseguido. Porque quando você abre os seus olhos, você fala, tá errado. Vou fazer uma pergunta para você. E para você, jovem, telespectador, você pai, tá? Deus falou na Bíblia que é vinde como estáis, não é isso? Não é isso, Derli? Agora, vamos lá. Que conselho você daria hoje pro Derli jovem? Mas para você, telespectador que está assistindo, esse internauta aqui agora. Olha, o conselho que eu dou, o que a Bíblia dá, né? Que jovens, né? Eles se sujeitarem aos vossos pais. Honrar o pai. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, quando você honra o pai e mãe, e Deus ele estabelece autoridades, e uma das autoridades no lar, a autoridade no lar é pai e mãe, Pai, é mãe. pai. Então, quando você honra o pai, você está honrando a Deus. Quando você desonra o pai, Desonrando a Deus. e você vai colher nessa terra. Então, você vê muita gente sendo ceifado antes da hora, Verdade. porque não está cumprindo o mandamento bíblico. Honra. Não é bajulação, tá? É diferente, né? É diferente. Bajulação, eu faço na presença para obter algo em troca. Isso é bajulação. Eu te dou um tapinha nas costas para te elevar o seu ego, porque eu quero algo em troca. Eu quero um benefício. Agora, honra não. Honra eu faço na ausência da pessoa. A pessoa não está me vendo. Não está presente, mas eu honro. Então, o que está faltando é isso. Jovem, honra o seu pai e a sua mãe. Vou fazer uma pergunta simples para você. Lá no início eu perguntei para você o que é a vida, né? Agora, o que é viver pela fé? Então, viver pela fé não é você viver no escuro, como alguns dizem. Eu dou o passo e Deus coloca a, a plataforma para você andar. Não é só isso. Viver pela fé é você ter o entendimento da palavra. Quando eu recebo a palavra, eu medito na palavra, a palavra é a luz. Lembra? Jesus, ele diz, eu sou o verbo se fez carne, lembra? E ele fala assim, eu sou a luz. Então a palavra é luz, e ela ilumina o quê? O nosso entendimento. Iluminando o nosso entendimento, acende, clareia aquilo que eu não entendia. E o que eu não entendia? O mundo espiritual. Entendi. Então, quando eu medito, recebo a palavra e caminho pela palavra, o meu entendimento do sobrenatural, do mundo espiritual é iluminado. Então, eu entendo. Eu não preciso ver com os olhos carnais. Carnais, Eu vejo pela fé, pela fé. com o entendimento. Então, eu sei que Deus não muda. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é imutável. Que a sua palavra não tem sombra, não varia. Eu sei que Deus nos ama. Então, a gente tem a certeza, é uma convicção, é uma certeza, porque é pela fé, porque é no meu espírito. Entende? Então, o que é caminhar pela fé? É o caminhar pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, e não pela minha vontade. E é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas querem caminhar pelo que sente, pelo que tem desejo. Por que as pessoas não vão na igreja no dia do jogo do Brasil? Ou de outro time de futebol? Eu já vi gente na igreja tocando bateria com o celular aqui, vendo o jogo do Palmeiras, cara. Você acredita nisso? É brincadeira. É brincadeira. É melhor que nem fosse. Você acha que Deus recebe um culto desse? Nunca. Então, quem que troca as coisas de Deus para as coisas da terra, não é alguém que anda pela fé. Não é alguém que é guiado pelo Pelo Espírito. Espírito. É um carnal. Que é o menino que eu costumo dizer. E aí, galera? Tá gostando, né? Falo para vocês, ó. Isso é só início. Hoje, estamos mostrando para você o que é The Cavecast.
E vamos ter muitas aulas aqui também, né? Vamos sim. Estamos aguardando em Deus, né? Tivemos É, 2 turmas de discipulado de escola de profetas, ainda está no privado. sim, Estamos orando para ver se vai abrir, se vamos entrar numa nova turma. Temos, né, mais de 100 alunos já passaram aqui por nós. Eu sei que nós precisamos falar alguns assuntos é, daí, né, que Deus ele vai nos liberar sobre sonhos e visões, angelologia, batalha espiritual. espiritual, sobre paternidade, filiação, identidade, né? Esse é um grande problema que eu vejo. A falta de paternidade, a falta de identidade. Quando você não sabe quem você está perdido. Verdade. Aí briga por título, competição, inveja, ciúmes, coisas dessa terra. Deli, agora a gente vai mudar um pouquinho a estratégia. Aqui também, ó, vou falar uma coisa para vocês. Aqui também tem alegria. Só que eu costumo dizer que nessa transição hoje aqui, eu vou fazer um bate-bola com ele. É de chique demais, sabe? É chique demais. Vou até ficar quietinho aqui olhando pra sua cara. Derli, em uma palavra, define a sua vida. Improvável. Improvável. Vai pegando a visão. Que versículo carrega no seu coração? Mateus 22, 29. Errais porque não conheceis nem a Escritura nem o poder de Deus. Um homem na Bíblia que te inspira. Eu gosto de vários. Mas que um te chama mais. Olha, eu gostava de João Batista, Hum, mas o João Batista ele veio no espírito de Elias. sim, Então Elias para mim hoje é um homem que eu admiro. Mas eu gosto muito de Moisés também. Moisés. Eu já gosto de Abraão. Hoje o que me identifica é Elias, até por causa dessa identidade que Deus me colocou Colocou, no mundo espiritual. entendi. Uma qualidade indispensável em um líder. Tem que ser exemplo, tem que ser servo. A nossa liderança é baseada na bacia e toalha. Ah, tá. Não adianta você querer ser servido, você sentar no melhor lugar, querer receber aguinha com gás e ser reconhecido. Não. Você tem que ser o exemplo. Liderança é pelo exemplo. Bacia e toalha. Bacia e toalha. Ou seja, se tornar menor. Jesus disse: Se eu sou Senhor e Mestre, pegou a bacia e toalha, aonde os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. Falei, então, se eu sou Senhor e Mestre, faça o que eu estou fazendo aqui. Ó. Se inclina, desça. Isso. E muita gente quer se aparecer aqui em cima, né? Agora, quando um líder é servo, ele se Esse, inclina para os outros crescer. Diferente, totalmente diferente. pegaram a visão aí, não? Esse é o The Cave. The Cave Church. The Esse, Cave, escola de profeta, né? é. Fala uma coisa pra mim. Conselho pros jovens hoje. Desse bate-papo aqui hoje. Jovens, use a sua força em prol do reino de Deus. Que a força está nos jovens. Se os jovens forem unidos e fortalecidos, eles mudam a história. Mudam a história. Por isso que os jovens é tanto perseguido. Por isso que há muita distração no meio dos jovens. A separação, a distração, e eles se concordam nas coisas erradas. Mas se os jovens estiverem posicionados e usar a sua força, a igreja alavanca, o reino de Deus expande rapidinho. E um conselho pros pais atuais. Os pais têm que ser pai mesmo, né? Um dia a gente vai falar sobre os P's da paternidade, É. né? Quando a gente falar sobre isso. Mas o pai tem que ser pai, né? O pai tem que ser pai presente. A presença vale mais do que o presente. Isso aí. Tem gente que, pela sua ausência, dá presente. O pai tem que ser presente. Tem que estar presente, porque a sua presença, pai, forma a identidade do filho. O que você sonha pelo nosso país hoje? Você pensa no nosso Eu país hoje? sonho um avivamento aqui nesse Brasil. Eu creio que estamos chegando num afunilamento aí. Eu creio ainda que nós vamos ver com os nossos olhos antes da volta de Jesus. Uma grande colheita, eu vejo assim. A política, finanças,
sistemas, aí não tem jeito, porque o mundo jaz no maligno, né? Um outro dia a gente fala sobre batalha, a gente ensina tudo isso daí. Derli, uma mensagem hoje. Nós estamos quase terminando aqui já, mas a gente não pode deixar uma mensagem para o telespectador, para quem está assistindo. Deixar uma palavra, uma mensagem. Olha, primeira coisa, se prostre para Jesus. Aceita o convite dele, porque ele te ama, ele te chama e ele quer mudar a tua história. Assim como ele chamou o improvável como eu um dia num cemitério, ele está te chamando aí também. Ele é a resposta. A Bíblia diz, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele e o Pai é um. Ele veio trazer o seu reino, revelar a paternidade do Pai, nos trazer de volta para o céu, que é de lá a nossa origem. Não é o destino, é a origem. Nós viemos dele e voltaremos para ele. Mas você precisa tomar uma decisão. E a minha oração é para que você decida. Receba ele como seu único e suficiente Salvador e a tua vida será transformada. Esse é o meu conselho e a minha oração. Pegaram? Esse é o primeiro episódio do The Cavecast. Um pouquinho sobre o pastor, um pai, empresário, empreendedor, mas que faz a obra do Senhor com amor, carinho, respeito, empatia, com ações sociais, ensinando aqueles que precisam e semeando. Então, deixo aqui, Derli, uma honra. Conselheiro Obrigado, aqui hoje, ó. Sr. Éder. Ó, uma honra, Obrigado, viu? E quero mandar um abraço aqui para vocês todos. Isso vai circular no mundo inteiro. Depois, no final, nossa mesa, a nossa produção, o Renan. Renanzinho, obrigado, Renan. Valeu, Sempre Renan. parceiro, companheiro. Você sabe que você é um Eliseu, né? E... Renan, vem cá, Renan, com a gente. Ó, isso aqui é atrás dos bastidores, viu? Só pra vocês aprenderem o que é. Isso aqui é família. Aqui não tem ninguém maior que ninguém, não. Na escola de Ó, profeta, o Éder pegou o lugar dele. Tá vendo? Né? Ele fica aqui ouvindo as mensagens, Tô aqui, ó. lendo. Tô aqui. Isso aqui se chama, sabe o quê? Amor. Se chama amor. E a gente aqui um aprende com o outro. Ninguém aqui é maior que ninguém, não. É isso aí, amado. E, É. e esse é o nosso prazer, é fazer com que todos participem, todos podem fazer, todos podem pregar. Muita gente está brigando por púlpito, sendo que você pode pegar seu celular, fazer uma gravação de uma mensagem, postar na sua rede social e alcançar aí, ó, muita gente que precisa. E você está convidado pelo próximo, hein? E ó, tem Coloque novidades aí. temas, né? dê temas, manda mensagem para nós. Qual é o tema que você gostaria? Para nós, ó, eu já tenho um tema já. Qual que é? Quer, Né? Renan? Angiologia. Isso aí. Ó, Os anjos, o Ministério dos Anjos é sobrenatural, é importantíssimo, principalmente para uma escola de profetas. O profeta tem que entender sobre o Ministério dos Anjos. E ó, vai seguir aqui embaixo, aqui, ó. Os dados nossos aqui, contato, e-mail, quem quiser falar com o Derli, com o próprio Renan, nós estamos aqui para servir. E um abraço aqui também ao Conselho Internacional de Pastores. Apóstolo Lico, tivemos com ele hoje, né? E outra. Para quem não sabe, isso aqui é reino. Nós estamos aqui pro reino. E é The Cave Church e The Cave Prophetic, né? Escola de School Profetas. of Prophets. Isso é para vocês. Então, um grande abraço, tudo de bom, Derli. É uma honra. Obrigado, amado. Renanzinho, abraço e tamo junto. Vem com a gente aí. Tchau. Deus abençoe e até a próxima. Peraí que eu tenho que desligar lá agora. Curta, compartilhe, ajude a divulgar, ajude a gente a alcançar vidas, porque num testemunho pessoas podem ser alcançadas. E hoje, como estreia, foi um testemunho. Foi um testemunho. Um pouquinho da história que eu não prego, que eu não falo na pregação, não falo na aula. Só quem caminha comigo sabe. Por quê? Porque eu quero que você entenda que quem tem que ser glorificado é Deus. É Deus. Jesus deve ser o centro. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus Abraço. abençoe.